Você já se pegou pensando que o seu amor já não é amor e sim serviço? Que quanto mais você se doa ao outro, mais vazio e irreconhecível você se torna para si mesmo? Você chamava isso de devoção, mas esta não é uma história sobre generosidade. É uma história sobre desaparecimento. Para entender esse mecanismo destrutivo, não vamos nos apoiar em teoria seca. Faremos uma verdadeira investigação psicológica. Sob o microscópio, estudaremos uma dolorosamente real história de um homem. Vamos chamá-lo de Ethan. Ele amou tão intensamente que se apagou do mapa da própria vida, e sua história se tornará nosso mapa para a verdade. Na história dele, você verá por que sua energia se esgota, mesmo quando você faz tudo certo. Você saberá que força invisível e antiga você alimenta inconscientemente com seu auto-sacrifício. E você entenderá qual é o primeiro, o mais importante passo que precisa dar para recuperar o centro do seu próprio universo. Se você está pronto para ver a verdade por trás da ilusão do amor ideal, nossa investigação começa agora. Então permitam-me apresentar Ethan. Antes de conhecer Mia, sua vida podia ser descrita em uma palavra: confiabilidade. Ele era aquele centro quieto e calmo em torno do qual giravam dramas alheios. Amigos ligavam para ele após términos difíceis. Colegas lhe confiavam os projetos mais complexos. Ethan era o porto onde outros navios entravam para esperar a tempestade passar. Mas o próprio navio dele, ao que parecia, nunca deixava o cais. Ele era um bom sujeito, empático e bondoso, mas no silêncio de seu apartamento ecoava um profundo sentimento de não realização. Ele se sentia um personagem secundário na própria má história, e no fundo de sua alma havia um vazio em forma de propósito. E então surgiu Mia. Ela não entrou na vida dele. Ela irrompeu, como uma rajada de vento de verão em um quarto abafado. Ela não era apenas uma mulher. Era um aglomerado de vida, uma supernova de desejos, sonhos e ambições. Onde Ethan era silêncio, ela era música. Onde ele era ordem, ela era caos maravilhoso. O encontro deles não foi apenas uma apresentação, mas uma reação química. Sua necessidade profunda de ser necessário colidiu com a capacidade ilimitada dela de desejar. No fundo de sua alma havia um vazio, e quando ele conheceu Mia, esse vazio finalmente ganhou o rosto dela. O romance deles começou como um conto de fadas, escrito para adultos desiludidos com contos de fadas. Ethan finalmente encontrou sua missão. Tornou-se o arquiteto da felicidade dela, o engenheiro do conforto dela, o executor silencioso de cada desejo não expresso dela. Ele previa o cansaço dela e pedia o jantar. Ele ouvia o encantamento passageiro dela por um vestido na vitrine e o comprava no dia seguinte. Em troca, ele recebia o tesouro mais valioso, o deslumbramento dela. Aos olhos dela, ele não era apenas um bom sujeito. Era um cavaleiro, um herói, um mago. Pela primeira vez na vida, Ethan se sentia insubstituível. Ele não construía uma vida com ela. Ele construía uma vida para ela. E nessa pequena preposição residia toda a sua futura tragédia. A idílica deles era tecida de centenas desses momentos de serviço, cada um parecendo um ato de grande amor. Mas um deles, como uma fina rachadura na porcelana, previu tudo o que aconteceria depois. Ethan viveu seu projeto por várias semanas. Não era apenas trabalho, era sua chance. Chance de conseguir uma promoção, provar a si mesmo e ao mundo que ele não era apenas um bom sujeito, mas um especialista, uma força a ser considerada. A apresentação estava marcada para a manhã de sexta-feira. Na noite de quinta, ele estava diante da tela, lapidando os últimos detalhes, sentindo a adrenalina se misturar à expectativa da vitória. Foi exatamente nesse momento que Mia entrou. Abraçou-o por trás e, olhando para a tela, comentou de passagem: "Sabe, acabei de ver fotos do litoral. Como eu gostaria de acordar amanhã de manhã e ver o oceano." Não era um pedido. Era apenas um pensamento lançado ao ar. Mas para Ethan soou como um decreto real. Ele viu nas palavras dela não um sonho, mas uma tarefa. Em instantes, seu projeto foi minimizado a um pequeno ícone no canto da tela. A noite inteira, ao zumbido da cidade adormecida, Ethan não dormiu.
Procurou passagens, reservou um hotel com vista para o mar, planejou a rota perfeita. De manhã, em vez de ir ao encontro mais importante de sua carreira, ele entregou a ela um envelope. O deslumbramento dela foi ofuscante, como um clarão. Os beijos dela foram sua recompensa. Seu projeto, claro, foi arruinado. Ele murmurou algo ininteligível na reunião, perdendo o fio da narrativa e a confiança da chefia. Mas a caminho do litoral, olhando o rosto feliz de Mia, ele convenceu a si mesmo de que havia feito a coisa certa. Naquela manhã, ele trocou um tijolinho do alicerce da própria vida pelo sorriso fugaz dela, e esse negócio lhe pareceu o mais vantajoso do mundo. Mas tais negócios sempre têm um preço adiado. Vamos avançar alguns anos. O quadro que vemos está desprovido do brilho de conto de fadas. Tarde da noite. A luz fria da lâmpada da cozinha recorta Ethan da escuridão, sentado à mesa completamente sozinho. Ele está mortalmente cansado, mas esse cansaço não vem de um dia produtivo, e sim de uma existência estéril. O silêncio em casa é espesso como cinza. Mia está em outro cômodo. Entre eles, não metros, mas uma parede gelada de decepção silenciosa. Em vez de admiração, ele agora ouve fragmentos das conversas dela com amigas, cheias de comparações com outros homens mais bem-sucedidos. Em vez de paixão, indiferença cortês. Não há intimidade. Sua conta bancária vai minguando lentamente, refletindo seu esgotamento interno. Sua carreira ficou paralisada exatamente no ponto em que ele escolheu pela primeira vez o sorriso dela em vez do próprio futuro. Ele olha para as mesmas mãos que construíram a felicidade dela, e não entende. Eu dei a ela tudo. Cada minuto, cada centavo, cada ambição. Por que me sinto não um herói, mas um serviçal? Por que não sou o rei no meu castelo, e sim um fantasma vagando pela própria casa? O conto de fadas acabou, e restou apenas a pergunta principal, que pairava no ar como uma conta não paga. Como um cavaleiro pronto para tudo virou sombra? Para responder a essa pergunta, devemos deixar as emoções de lado e vestir as luvas do analista. A história de Ethan não é apenas uma sequência de decisões infelizes. É um quadro clínico com sintomas claros e interligados. Vamos dispor as pistas sobre a mesa. O primeiro e mais óbvio sintoma: serviço compulsivo. Atenção, não estamos falando de bondade ou cuidado. Estamos falando de compulsivo, isto é, obsessivo, incontrolável. O comportamento de Ethan não é a escolha livre de um homem generoso. É o reflexo de um dependente. Ele não queria apenas fazer Mia feliz. Ele era patologicamente incapaz de suportar o menor descontentamento dela. Cada desejo adivinhado não era para ele um ato de amor, e sim uma dose que aliviava na ansiedade. Ele não dava a ela sua energia, pagava com ela tributo a um medo invisível. O medo de ser desnecessário. O medo de ser rejeitado. Seu serviço não era força, e sim sintoma de uma fraqueza profunda. O segundo sintoma, impotência profissional e colapso financeiro. Isso não é acaso nem um problema isolado. É consequência direta do primeiro sintoma. Imagine que a força vital de um homem, seu impulso, seu logos, é um rio poderoso. Em Ethan, todo esse rio foi desviado do leito da carreira e das ambições para irrigar, até a última gota, o pequeno jardim dos desejos de Mia. Seu mundo profissional não apenas parou de se desenvolver, começou a morrer de seca. A energia que ele deveria investir em projetos, negociações, na construção do próprio império, ia inteira para escanear o humor dela e cumprir seus caprichos. Seu colapso financeiro é apenas o reflexo material de sua falência espiritual. O terceiro sintoma, transformação da parceira. É extremamente importante entender. Mia não era uma mãe tirana desde o começo. Ela se tornou isso. Não é sua essência original, mas um papel para o qual ela foi inconscientemente contratada pelo próprio Ethan. Buscando constantemente a aprovação dela, recusando-se a tomar decisões próprias, transferindo para ela a responsabilidade pela própria felicidade, ele mesmo assentou no trono da mãe onipotente. E a natureza não tolera o vazio. Quando um homem renuncia ao próprio trono interior, alguém o ocupa. A crítica e o controle dela são uma tentativa desesperada, ainda que destrutiva,
de a psique dela obrigá-lo a amadurecer, a se tornar igual. E por fim, o quarto sintoma: deserto sexual. O apagamento do desejo de ambos os lados não é "a rotina venceu". É o final lógico desse drama psicológico. A energia sexual entre homem e mulher exige polaridade, exige dois centros separados e soberanos. Ela não pode existir na dinâmica bom menino e mãe controladora. Isso se torna psicologicamente incestuoso, e a alma instintivamente recua disso. A psicologia popular chamaria isso de relacionamento tóxico, mas isso é como chamar um incêndio de lugar quente demais. É descrição, não explicação. Não nos diz qual combustível arde e quem acendeu o fósforo. Para entender a causa, precisamos ir mais fundo. Então, que força é essa que une todos esses sintomas? Que maestro invisível faz todos os atores deste drama? Ethan, Mia, a carreira dele e sua libido seguirem um mesmo roteiro destrutivo? As explicações do cotidiano são impotentes, mas a psicologia junguiana dá a essa força um nome muito preciso. A história de Ethan não é uma história de relacionamento mal-sucedido. É um caso clássico do que Carl Jung chamava de complexo materno negativo. Vamos decifrar esse diagnóstico. Significa que Ethan, sendo um homem adulto, no nível mais profundo e inconsciente, busca não uma mulher parceira, mas a grande mãe. Ele não constrói a união de duas pessoas iguais e soberanas. Ele tenta desesperadamente recriar e manter o vínculo infantil primário em que ele é o bom menino e ela, a figura materna onipotente, fonte de segurança, aprovação e da própria vida. Sua moeda não é o amor, mas a obediência. Seu objetivo não é a proximidade, mas a fusão. Ele não quer ser amado pelo que é. Ele quer ser insubstituível no serviço, para que nunca o abandonem. Sua tragédia é a tragédia do incesto psicológico. Permitam-me ser absolutamente claro. Não se trata de ato físico, mas de um processo espiritual e psicológico profundamente enraizado. É a incapacidade do filho de se separar da figura materna devoradora, de sair do útero psicológico e nascer como pessoa autônoma. É viver com um cordão umbilical psicológico não cortado, pelo qual toda sua energia vital flui para a mulher, deixando-o vazio e impotente. A tragédia de Ethan não é a tragédia do amor, e sim a tragédia de um nascimento psicológico que não aconteceu. E esse único diagnóstico, como uma chave mestra, abre todas as fechaduras que vimos antes. Seu serviço compulsivo é a eterna tentativa do bom menino de merecer o sorriso da mãe. Seu desastre de carreira é a castração simbólica cometida pela mãe devoradora para manter o filho sob seu poder, longe do mundo dos homens, o mundo do logos e das conquistas. A transformação de Mia em tirana, ela apenas cumpre a função da grande mãe que ele mesmo lhe impôs ao renunciar à posição adulta. E a morte do desejo é o horror instintivo da alma diante da violação do tabu mais antigo. Ethan não luta com Mia. Ele luta com um arquétipo, com a sombra da grande mãe que vive dentro dele. E enquanto esse demônio não for chamado pelo nome, é invencível. Esse diagnóstico, complexo materno negativo, pode parecer abstrato, acadêmico, mas esse complexo tem voz, e tenho certeza de que muitos de vocês já a ouviram. E é aqui, neste ponto, que a história de Ethan deixa de ser apenas história. Ela se torna um espelho. Olhe nele. Ouça o silêncio dentro de si. Você ouve na sua vida o sussurro desse complexo? Aquele mesmo sussurro baixo e convincente que diz: faça ela feliz e então você estará seguro. Uma voz que insiste que a tranquilidade dela é sua tarefa principal e o sorriso dela, o único indicador real do seu sucesso. Você reconhece essa matemática interna em que o conforto dela sempre pesa mais que suas ambições? Onde o eu quero dela instantaneamente se torna seu eu devo? Onde um desejo passageiro dela cancela facilmente seus planos de meses? É uma lógica silenciosa, porém implacável, que o obriga a adiar sua vida para depois, porque o agora sempre pertence a ela. É familiar para você aquele sentimento profundo e irracional de culpa quando faz algo por si mesmo?
Quando você vai a um encontro com amigos, se dedica ao seu hobby ou simplesmente quer ficar sozinho e por dentro surge uma ansiedade, como se estivesse traindo algo sagrado? Isso não são apenas pensamentos. É todo um sistema operacional interno, bordado nas camadas mais profundas da sua psique. Ele funciona em segundo plano, governando suas decisões, suas prioridades e sua distribuição de energia. É uma voz que promete a você o paraíso do amor e da aceitação incondicionais, mas cujo preço de entrada é a sua própria vida. E enquanto você tomar esse sussurro como voz do amor ou do dever, continuará prisioneiro. Prisioneiro não de uma mulher, mas de um complexo que fala pela boca dela. Se você reconheceu essa voz, saiba, você não está lidando com fraqueza pessoal, mas com uma das forças mais poderosas atuando na psique masculina. Esse complexo materno não é apenas uma excentricidade psicológica, é um titã. É uma energia antiga que, dependendo de como o homem interage com ela, pode elevá-lo ao topo ou castrá-lo, privando-o de força. Em seu aspecto positivo, ela dá ao homem empatia, capacidade de cuidar, intuição, habilidade de construir vínculos profundos. Ela é a fonte de sua alma. Mas em seu aspecto negativo, sombrio, que vemos na história de Ethan, essa mesma força se torna destrutiva. Ela devora, sufoca, priva da vontade e transforma o homem em filho eterno, incapaz de se tornar o herói da própria vida. Promete a segurança do berço, mas esse berço com o tempo vira prisão e depois tumba para seu espírito. Ethan, como muitos, caiu sob a sombra desse titã. Para entender como ele caiu nessa armadilha e, mais importante, como encontrar a saída, precisamos ir além de sua história pessoal. Precisamos mergulhar no ensinamento de Carl Jung sobre uma das forças mais antigas e fundamentais na psique humana, o arquétipo da grande mãe. Isso não é um exercício acadêmico, é uma necessidade vital, porque não se pode vencer um inimigo cujo mapa você não tem. Não se pode sair de um labirinto sem entender sua arquitetura. E agora desceremos aos arquivos mais profundos da alma para conseguir esse mapa. Devemos entender a anatomia dessa força, ver seus dois rostos, o claro e o escuro, para aprender a separar um do outro. Vamos à fonte. A causa primeira. A compreensão de como funciona essa grande e terrível força que molda o destino do homem. Então, o que é o arquétipo da grande mãe? Para entender isso, esqueça por um instante os termos acadêmicos. Arquétipo não é uma ideia inventada por alguém. É um padrão instintivo inato, um programa original, bordado no inconsciente coletivo da humanidade. É o DNA psíquico, e o arquétipo da grande mãe é o primeiro, o mais antigo e o mais poderoso desses padrões, porque reflete nossa experiência mais primordial. A experiência de dependência total da força que nos gera, nutre e protege. Esse arquétipo, como uma deusa antiga, tem duas faces, e a primeira face é a boa mãe. Imagine-a como a própria natureza. Ela, a terra fértil que dá colheita. Ela, o porto tranquilo onde o navio pode se abrigar da tempestade. Ela, a fonte de leite e mel, símbolo do amor e da aceitação incondicionais. Seus braços são segurança. Sua voz sussurra: você é amado, você pertence a este mundo. Vai ficar tudo bem. Na psicologia de Jung, ela representa o princípio de Eros, a força da ligação, da união, do calor. Receber seu dom na infância é construir um alicerce sólido para a própria personalidade. Sem esse dom, a alma permanece eternamente faminta e insegura. Este é o paraíso de onde todos viemos. Mas essa deusa tem outro rosto, aterrador. É a mãe terrível. Se a boa mãe é a terra fértil, a mãe terrível é o pântano que suga. Se a primeira é o porto, a segunda, o abraço sufocante do qual é impossível escapar. Ela, a aranha fêmea que tece a teia do controle. Ela, o sarcófago que promete repouso eterno, mas de fato é a tumba do espírito. Seus métodos são a devoração, o domínio e, simbolicamente, a castração. Não é ato físico, é castração da vontade, das ambições,
da ligação do homem com o mundo exterior. Ela diz: não vá, o mundo é perigoso. Fique comigo, só eu sei o que é melhor para você. Sem mim você não é nada. Na mitologia, são as imagens da deusa Kali com colar de caveiras, ou da bruxa que atrai crianças para a casa de doces para comê-las. E é aqui, na fronteira entre esses dois rostos, que se desenrola o maior drama na vida do homem. Sua tarefa psicológica como herói não é matar a mãe, é realizar dois grandes atos. Primeiro, receber o dom da boa mãe, seu amor, seu calor, seu sentimento básico de segurança. E depois, e isso é o mais difícil, libertar-se a tempo de seus braços para não ser devorado pela mãe terrível. Ele deve deixar o jardim do Éden para partir ao mundo e tornar-se si mesmo. O nascimento psicológico do homem é um ato de separação do arquétipo materno. Ela é tanto o berço onde nasce a vida, quanto a tumba para onde tudo retorna. E todo o destino do homem se joga entre esses dois polos dela. Esse mito eterno do herói, que deixa a casa, e do dragão que o retém, não se desenrola no Olimpo antigo, e sim em nossos quartos e cozinhas. Vamos ver como esse grande drama se manifestou na vida de Ethan. Mia, como qualquer mulher na vida de um homem capturado por esse complexo, se tornou uma tela involuntária para suas projeções inconscientes. Ele não a via real. Ele via nela o reflexo dos dois rostos da grande mãe. No início do romance, ela foi para ele a encarnação da boa mãe. A admiração dela era aquele leite e mel que alimentava sua autoestima exaurida. Os desejos dela lhe davam uma missão, preenchendo seu vazio interior de sentido. Ele não apenas a amava, ele se alimentava dela. A felicidade dela era seu alimento psicológico. E nessa etapa, a união deles parecia ideal, porque correspondia totalmente ao roteiro arquetípico. Uma mãe cuidadosa, nutridora e um filho grato, adorador. Ele encontrou seu paraíso. Mas Ethan cometeu o erro fatal que milhares de homens cometem. Ele recusou a jornada do herói. Em vez de receber o dom da boa mãe, a fé dela nele, o amor dela, e usar isso como combustível para ir ao mundo e construir seu reino, ele decidiu permanecer para sempre no reino dela. Decidiu que o objetivo da jornada não era o mundo exterior, mas ela própria. E no momento em que ele rejeitou a separação psicológica, convocou inconscientemente o segundo, o rosto sombrio do arquétipo. A psique não tolera estagnação. Se o filho se recusa a ir embora voluntariamente, a mãe terrível vem para expulsá-lo à força. É exatamente isso que vemos adiante. A crítica crescente dela, seu controle, seu descontentamento eterno, são aqueles mesmos abraços sufocantes da mãe terrível. É a forma dela dizer: você ainda é um menino, você não dá conta, você é fraco. E o colapso financeiro e a impotência profissional dele são consequência direta da castração simbólica. No momento em que ele abandonou seu projeto por causa do desejo passageiro dela, cometeu um ato ritual. Sacrificou seu logos, sua ligação com o mundo das conquistas masculinas, no altar do Eros dela, o mundo de sentimentos e desejos. Ele entregou a ela sua espada, e ela, como exige o mito, tirou-lhe a força para mantê-lo por perto. E aqui chegamos ao mais importante. Mia não era um monstro. Ela era uma atriz que apenas desempenhou de boa fé o papel que lhe foi inconscientemente dado por Ethan. O papel da mãe terrível, cuja tarefa é ou devorar o filho, ou, através da dor e do sofrimento, obrigá-lo finalmente a se tornar homem. A prisão dele foi construída não por ela, mas por ele mesmo, com tijolos do próprio medo de amadurecer. E a tragédia de Ethan não é um caso único. É uma lei universal para qualquer homem que não passou por esse estágio-chave de iniciação psicológica. Entenda o principal. Para um homem capturado pelo complexo materno negativo, qualquer mulher se torna uma tela para a projeção da mãe. Ele não é capaz de vê-la como uma pessoa separada, real, com forças e fraquezas próprias. Em vez disso, ele vê uma de duas figuras, ou a deusa ou a bruxa, ou a boa mãe ou a terrível. No início do relacionamento, ele projeta nela a imagem da deusa. Ele a idolatra, ele a idealiza, ele a coloca em um pedestal e está pronto para dar tudo para servi-la. Ele não a ama.
ele a deifica. Ele busca nela não uma parceira, mas uma salvadora, que finalmente lhe dará aquela sensação de inteireza e sentido que lhe falta. Mas pedestais existem para serem caídos. Assim que a mulher real manifesta suas imperfeições, seu descontentamento, suas próprias necessidades, que não se encaixam na imagem ideal, a projeção vacila e muda. A deusa se transforma em bruxa. A boa mãe se torna terrível. E então ele começa a temê-la. Ele teme sua ira, sua crítica, seu silêncio. O descontentamento dela é sentido não como opinião de uma parceira igual, mas como ameaça de destruição total, como excomunhão da fonte da vida. Nessa dinâmica, não pode haver igualdade. Ele ou a adora de baixo para cima, ou a teme de baixo para cima. Ele nunca fica ombro a ombro com ela. Ele não pode estar em aliança com ela, porque ainda está na infância. E é exatamente por isso que, em tais relações, sempre cedo ou tarde, o sexo morre. A psique não permite incesto. Não se pode desejar de verdade aquela de quem se espera proteção e aprovação maternas. Não se pode sentir uma paixão adulta, predatória, por aquela cujo descontentamento lhe provoca pavor infantil. Você não pode ser amante e filho ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, a psique o obrigará a escolher. E se inconscientemente você escolhe o papel de filho, a energia sexual desaparece, porque é deslocada por uma dinâmica mais antiga e poderosa, a dinâmica entre criança e progenitor. Portanto, aqui vai um marcador claro para autodiagnóstico. Se no seu relacionamento domina ou a adoração cega, ou o medo irracional, vocês não estão em uma união de dois adultos. Vocês estão presos ao arquétipo. Essa verdade pode ser dolorosa. Perceber que você está preso a uma força arquetípica é um conhecimento pesado. Mas a consciência é o primeiro passo rumo à liberdade. E para tornar esse passo mais real, mais palpável, vou pedir que você faça agora um pequeno, mas muito importante exercício de honestidade. Agora mesmo. Sua alma mantém uma contabilidade precisa. Cada transação, cada compromisso, cada sacrifício, tudo isso é registrado no grande livro dela. E agora peço que você abra esse livro e leia o saldo final de sua dívida consigo mesmo. Pare por um instante e faça a si mesmo uma pergunta. Seja absolutamente honesto, ninguém além de você vai ouvir. A pergunta é: qual o preço que eu pago pela aprovação nos meus relacionamentos? Não é uma pergunta abstrata, o preço é sempre concreto. Vamos percorrer as rúbricas de despesa. O que você já entregou? Talvez seus hobbies? Aquele violão que acumula poeira no canto? As caminhadas nas montanhas para as quais nunca há tempo? Aquele ateliê cuja chave você já nem lembra onde está? Não eram apenas passatempos. Eram territórios da sua alma, aos quais você voluntariamente fechou a entrada. E quanto aos seus amigos? Aqueles com quem você podia conversar por horas, que o conheciam antes dela. Você os vê cada vez menos, porque ela não gosta deles, ou porque cada hora que não é passada com ela parece traição. Você trocou a sua tribo pela aprovação de uma pessoa. Olhe para suas ambições. Aquele projeto de negócios arriscado, mas empolgante, que você adiou, porque exigia muita energia. Aquela promoção pela qual você não lutou, para evitar conflito em casa. Aquele sonho de se mudar para outra cidade, que foi enterrado sob o pretexto de aqui é mais confortável para ela. E agora, o mais importante, seus sonhos e princípios. Aqueles silêncios, convicções profundas sobre o tipo de homem que você quer ser. Quantas vezes você calou quando queria falar? Quantas vezes você concordou quando tudo dentro de você gritava não? Quantas pequenas traições de si mesmo você cometeu para manter a paz? E agora peço que você dê o segundo passo. Role para baixo até a seção de comentários. E sem citar nomes, sem entrar em detalhes desnecessários que possam identificá-lo, responda a uma pergunta. Qual foi o maior compromisso consigo mesmo que você fez para continuar sendo um bom menino? E entenda, o objetivo desse ato não é reclamar. Não é para se colocar como vítima. É o primeiro ato de devolver a si a própria verdade. Dar nome ao seu sacrifício é parar de fingir que ele não existiu. Escrever sobre isso
é tirar isso do porão escuro do seu inconsciente para a luz. Ao ler os comentários dos outros, você verá que não está sozinho. Verá que faz parte de uma grande irmandade silenciosa de homens travando a mesma batalha. E esse conhecimento é o começo da sua libertação. E quando você enxerga esse preço, quando lê nos comentários dezenas de histórias de hobbies, amigos e ambições perdidos, uma coisa fica evidente: a guerra com o mundo externo já está perdida. A verdadeira batalha, a única que pode ser vencida, acontece dentro. O primeiro impulso natural de Ethan, e talvez o seu, é culpar Mia. Vê-la como a causa de todos os males, a tirana, a abusadora, a que destruiu sua vida. Esse caminho parece lógico. Ele dá uma explicação simples e um inimigo compreensível. Mas é uma armadilha. É um caminho para lugar nenhum. Ao culpá-la, ele apenas continua jogando o mesmo jogo infantil. Mamãe é má, ela me machuca. Ele permanece na posição de vítima, na posição da criança que se queixa do progenitor onipotente. Esse é o caminho que garante a eterna repetição do mesmo roteiro, talvez com outras atrizes, mas com o mesmo final trágico. Entenda a verdade-chave da abordagem junguiana. Mia é apenas a atriz que o inconsciente dele contratou para o papel da Mãe Terrível. Ela não é a autora desta peça, é apenas executora. E quem é o autor? Ele mesmo. Seu complexo materno não curado escreveu esse roteiro e fez o casting. E ele a contratou não para destruí-lo, mas para, através de uma dor insuportável, obrigá-lo finalmente a despertar. A crítica dela é o despertador que ele mesmo programou, mas agora se recusa a ouvir. Portanto, sua verdadeira tarefa não é discutir com a atriz, não é tentar remodelá-la, nem buscar outra, melhor atriz para o mesmo papel. Sua tarefa é realizar o grande ato de separação psicológica. Deixar de ser filho e tornar-se homem. E isso não tem a ver com a idade no documento. Pode-se ser um CEO grisalho e continuar filho psicológico. Tornar-se homem significa deixar de buscar a fonte de valor, segurança e sentido na aprovação de uma mulher. Significa encontrar essa fonte dentro de si. Este é o segundo, verdadeiro nascimento. E ele, ao contrário do primeiro, requer coragem consciente e sempre acontece na solidão. Sua tarefa não é demitir a atriz. Sua tarefa é reescrever o roteiro no qual você reserva a si o papel de filho eterno e vítima. Você deve tirar a caneta da mão dela e tornar-se o autor da sua própria história. Sua batalha principal não é com ela, é com a parte sua que teme desesperadamente crescer. Mas o que significa tornar-se homem do ponto de vista da psicologia profunda? Não é apenas uma decisão tomada pelo esforço de vontade. É um processo alquímico. É a construção, dentro de si, da estrutura que lhe falta desesperadamente. Se o complexo materno negativo mergulha o homem no mundo de Eros, o mundo da fusão, dos sentimentos, das conexões irracionais e da dissolução, o antídoto para esse oceano sufocante é a integração do princípio oposto, o princípio do Logos. Na tradição junguiana, isso é simbolicamente chamado de princípio paterno. E aqui é fundamental entender. Não estamos falando do seu pai real. Ele pode ter sido excelente ou terrível, presente ou ausente. Isso é outra história. Estamos falando do princípio arquetípico paterno como uma qualidade interna que cada homem deve construir em si mesmo. O que é o Logos? Se o mundo da mãe é o oceano, o mundo do pai é o farol. Se Eros é ligação, Logos é estrutura. Se o mundo da mãe é aceitação incondicional, o mundo do pai é lei e ordem. Logos são limites. É a capacidade de dizer não ao que o destrói e sim ao que o leva ao seu objetivo. Logos é disciplina. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente de você querer ou não. Logos é objetivo. É um vetor dirigido ao mundo externo. É uma missão maior do que você mesmo. E por fim, Logos é sentido. É sua resposta pessoal à pergunta: para que vivo? E essa resposta não pode soar como para fazê-la feliz. Eis a lei principal do amadurecimento psicológico.
um homem se torna homem apenas quando sua fonte principal de sentido está fora da esfera dos relacionamentos e fora da aprovação de uma mulher. Seu trabalho, sua vocação, seu serviço ao mundo, sua busca espiritual, sua criação, qualquer coisa. Mas isso deve ser seu próprio sol, em torno do qual sua vida gira. A mulher nesse sistema torna-se não o sol, mas um planeta querido, uma companheira na jornada rumo a esse sol. Enquanto o homem busca sentido na mulher, permanece filho. Quando ele traz seu sentido para a mulher, torna-se homem. A tarefa de Ethan, e a sua, não é fugir do mundo materno, mas construir dentro de si o princípio paterno que o equilibra. Construir a espinha dorsal interna que permite ficar ereto e não se agarrar a ela em busca de apoio. Mas como construir esse farol interno? Como cultivar em si esse princípio paterno? Ele não se constrói com reflexões, mas com pequenos atos diários de soberania psicológica. Isso não são conselhos sobre o que fazer com sua mulher. É um manual para construir a si mesmo. Aqui estão 4 pedras fundamentais. Primeiro, ato do limite. Aprenda a dizer não sem culpa. Para o homem capturado pelo complexo materno, a palavra não parece um ato de agressão, uma traição. Na verdade, é um ato de autorrespeito. Comece pequeno. Quando pedirem algo que o esgota ou contraria seus planos, não responda na hora. Dê uma pausa. Pergunte-se: estou fazendo isso por amor e generosidade ou por medo e culpa? Se a resposta for a segunda, diga não. Calmo, firme, sem longas desculpas. Cada não assim é um tijolo no muro dos seus limites pessoais. É uma declaração ao mundo: minha energia me pertence e eu decido como dispô-la. Segundo, ato da missão. Defina seu propósito. Este é o mais importante. Hoje mesmo encontre uma coisa que pertença apenas a você. Pode ser qualquer coisa. Aprender um novo idioma, criar um canal no YouTube, treinar na academia, escrever um livro, um projeto de voluntariado. Condição principal: esse objetivo não deve servir ao seu relacionamento. Não deve ser dirigido a impressioná-la ou ganhar mais dinheiro para ela. Deve ser a obra da sua alma. Dedique a isso pelo menos 3-4 horas por semana. Esse tempo é sagrado. É o tempo em que você serve não a ela, mas ao seu gênio interno, ao seu logos. Terceiro, ato do espaço. Crie seu território. Todo homem deve ter um espaço ao qual a mulher não tem acesso. Pode ser um lugar real, a garagem, o escritório, um canto do quarto, ou pode ser tempo. Por exemplo, 1 hora todas as noites em que você lê sozinho e não pode ser incomodado. Isso não é egoísmo, é necessidade vital. É o lugar simbólico onde você se encontra consigo mesmo, onde você não é marido, parceiro, pai, mas apenas você. Sua alma não é um parque público. Aprenda a erguer uma cerca e fechar o portão quando necessário. Quarto, ato do mistério. Pare de compartilhar tudo. Na cultura da abertura total, isso soa como heresia. Mas o homem capturado pelo complexo materno usa a confissão como uma forma de se livrar da responsabilidade. Ele entrega à mulher todas as dúvidas, medos e esperanças, fazendo dela o recipiente de sua alma. Pare. Guarde parte do seu mundo interno só para si. Carregue seus problemas, decisões e vitórias dentro de si por algum tempo. Sinta o peso deles. Não se trata de segredos e engano. Trata-se de cultivar profundidade interna e autossuficiência. Esses 4 atos não são soluções rápidas, são prática diária. É a construção lenta, mas certa, do seu pai interior. Esses passos, dizer não, encontrar sua missão, criar seu espaço, podem parecer pequenos, quase egoístas. Mas entenda, por trás deles está uma grande transformação. E o catalisador dessa transformação, por mais paradoxal que pareça, é justamente a dor da qual você quer tanto se livrar. Estou falando da crítica, do descontentamento eterno, daquele olhar decepcionado que você pega sobre si. Você gasta toda a sua energia tentando evitar isso, para finalmente merecer a aprovação e a paz dela. E cada vez que isso não acontece, você ouve dentro de si a sentença: sou um mau marido, sou um fracassado, não sou bom o suficiente.
E agora peço que você ouça a verdade mais importante e mais libertadora deste vídeo. A crítica e o descontentamento da sua mulher não são seu fracasso. São um sinal de alarme. Você ouve as palavras dela, mas não é exatamente ela quem fala. É a sua própria alma, cansada do cárcere do bom menino, tocando o alarme através dela. Sua mulher, sem saber, tornou-se a voz do seu potencial não realizado. A voz daquele herói que sufoca dentro de você. E essa voz lhe grita 3 palavras, 3 grandes mandamentos do espírito masculino. Nasça. Nasça do útero psicológico do complexo materno, onde é tão quente, seguro e mortalmente entediante. Separe-se. Separe sua autoestima do humor dela. Separe seu caminho de vida da aprovação dela. Torne-se um continente separado e não sua ilha costeira. Torne-se. Torne-se aquilo que você deve ser e não aquilo que ela, como você imagina, quer que você seja. Este é o convite mais doloroso e mais valioso da sua vida. Doloroso, porque exige que você enfrente seu maior medo. O medo de ser rejeitado, se deixar de ser conveniente. Mas também o mais valioso, porque além desse medo está tudo o que você realmente quer. Autorrespeito, força interior e, por estranho que pareça, o respeito e a atração verdadeiros dela. Uma mulher não pode realmente respeitar e desejar um filho. Ela pode respeitar e desejar apenas um homem igual a ela. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma censura, não se apresse em se defender ou pedir desculpas. Pare e escute o que soa por trás das palavras dela. É um chamado. O descontentamento dela não é a parede onde você bateu. É a porta que sua própria alma pede para você finalmente abrir. Então percorremos um longo caminho junto com Ethan, descendo do paraíso de suas ilusões para a realidade fria de sua cozinha e depois para os arquivos mais profundos de sua alma. E agora, aqui, no topo da nossa análise, podemos formular a lei principal por trás da história dele e das histórias de milhares de outros homens. Começamos esta investigação com a pergunta: por que você se perde nos relacionamentos? E a resposta superficial, que lisonjeia nosso ego, soa assim: porque eu amo demais, porque sou generoso demais. Mas agora, após essa autópsia psicológica, conhecemos a verdade. Perder-se nos relacionamentos para um homem não é um ato de amor, é um sintoma. Sintoma de uma separação psicológica inacabada do arquétipo materno. Isso não é generosidade. É fuga. Fuga da principal tarefa masculina. Encontrar seu próprio centro de gravidade, sua própria fonte de sentido. O homem que não construiu seu logos interno, sua espinha dorsal, tentará desesperadamente se apoiar na mulher. Ele a faz seu centro, sua missão, seu sentido. E com isso coloca sobre ela um fardo que nenhum mortal pode suportar. O fardo de ser Deus. Ele pede que ela seja ao mesmo tempo sua amada, sua mãe e seu objetivo de vida. E claro, ela desaba sob esse peso, transformando-se de deusa em tirana. E é exatamente por isso que o amor verdadeiro, adulto, apaixonado por uma mulher, só se torna possível sob uma condição. Ele é possível apenas quando o homem encontra sua própria fonte de sentido e força, independente dela. Primeiro você deve casar com sua alma, sua missão, sua vocação. Você deve construir seu templo, no qual você é o sumo sacerdote. E só então, tornando-se inteiro, tornando-se o centro do próprio universo, você pode convidar uma mulher para ele não como salvadora, mas como igual. Não como mãe, mas como amante. E quando o homem entra nesse caminho, tudo muda. Ele muda. E como por magia, seus relacionamentos mudam, porque ele muda a própria lei da gravidade deles. Imagine um futuro para Ethan que percorreu esse caminho. Imagine um relacionamento não como a fusão de 2 metades em um todo, mas como a união de 2 potências soberanas. É uma união onde há 2 centros, 2 mundos, 2 universos, que se tocam, mas não se devoram. Eles são como 2 colunas que sustentam a abóbada de um templo. É justamente a distância entre elas, sua separação, que cria o espaço sagrado que chamamos de amor. Se as colunas se fundirem, o templo desaba. Em tais relações, a admiração nasce não do serviço,
mas do respeito. A mulher passa a admirar não o quão bem ele adivinha os desejos dela, mas o modo como ele segue seu próprio caminho. Sua devoção à própria missão, sua fidelidade à própria lei interna, tornam-se o afrodisíaco mais poderoso. Sua separação é o que o torna desejável. E então acontece o grande milagre. A mulher recebe permissão para deixar de ser mãezinha. Ela não precisa mais controlar, orientar e inspirá-lo, porque ele passa a ter motor próprio. Ela pode relaxar, pode voltar a ser mulher, e não gerente da vida dele. E então o amor deixa de ser uma tentativa desesperada de preencher um vazio interior e se torna a dança livre de dois fogos, cada um queimando com sua chama própria e única. Eles não se fundem, eles se iluminam e se aquecem, tornando a luz comum mais brilhante. Quero agradecer a você, agradecer não pela visualização, mas por ter percorrido esse caminho até o fim. Não foi apenas uma hora de informação. Para muitos de vocês foi um trabalho interno, que exige honestidade e coragem. É preciso verdadeira coragem para não desviar o olhar do próprio reflexo no espelho da história de Ethan, para escutar as perguntas incômodas e olhar para aqueles cantos da alma onde geralmente temos medo de olhar. Se durante esta hora você sentiu dor, vergonha ou desconforto, saiba, isso não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é sinal de que sua alma está viva e exige crescimento. Você está no caminho de uma grande e árdua jornada rumo à maturidade psicológica. Esse caminho não é seu problema único. É uma iniciação masculina universal. É a batalha que todo herói travou em todo mito. A batalha para se separar do mundo devorador da mãe e encontrar sua própria lei, seu logos. Sua batalha pessoal é um fragmento da grande e eterna história da formação do espírito masculino. E o fato de você estar aqui, de buscar respostas, significa que você aceitou participar dela. Você não fugiu desse chamado. E isso em si merece o mais profundo respeito. Nossa investigação de hoje chegou ao fim, mas sua jornada pessoal está apenas começando. Se esta hora, este mergulho profundo, foi valioso para você, se você sentiu que recebeu um verdadeiro mapa e não apenas mais um conselho, então a melhor forma de agradecer será seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas expedições psicológicas nos temas mais importantes da nossa vida. Ative o sininho para estar sempre por dentro. O seu like não é apenas um número, é um sinal para algoritmos complexos de que tal profundidade é necessária para outros buscadores, vagando na escuridão. Lembre-se de que esta é apenas um capítulo de um grande livro. Se hoje diagnosticamos a ferida infligida pelo complexo materno negativo, em outros vídeos exploraremos como curá-la, como encontrar-se com a própria sombra, como encontrar uma aliada na mulher interior, a ânima, e como, na prática, construir aquele princípio paterno que é a chave para a sua força. Tudo isso espera por você no canal. E para concluir, quando você fechar esta janela e voltar à sua vida, peço que leve consigo não apenas informação, mas uma decisão principal. Um pensamento que deve se tornar sua bússola. Lembre-se, sua principal batalha não é pelo amor dela, é pela sua alma. Comece-a hoje.